Desde que a Rússia tomou o controle da Crimeia em 2014, a Ucrânia prometeu que um dia recuperaria seu território. Durante anos, isso parecia impossível. O controle russo na região era muito forte, e quando Moscou lançou sua invasão em larga escala da Ucrânia em 2022, Kiev teve que focar esforços em outras áreas para evitar que mais regiões caíssem sob o domínio do Kremlin. Agora as coisas mudaram. A Ucrânia virou o jogo nesta guerra. Está ganhando impulso em um ritmo acelerado. E de repente, a libertação da Crimeia já não parece mais um sonho distante, mas sim uma possibilidade muito real. Enquanto as forças ucranianas estão lentas, mas seguramente cortando as conexões que ligam a região à Rússia, enfraquecendo o domínio do Kremlin e potencialmente abrindo caminho para algo muito maior. Isso já era esperado há muito tempo. Já se passaram mais de 10 anos desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a ocupação forçada da Crimeia. Ele argumentou que era o que o povo queria e que a Crimeia sempre foi e sempre deveria permanecer russa. Muitas pessoas na região e em outras partes da Ucrânia discordaram fortemente, mas a operação de Vladimir Putin foi bem planejada e executada, deixando Kiev com poucas opções além de aceitar a nova situação. Quando a invasão em larga escala começou em 2022, a Rússia aproveitou o controle da Crimeia. Ela enviou tropas, defesas aéreas, bombardeiros e muito mais para a região, usando esses recursos para realizar ataques implacáveis contra as regiões do sul da Ucrânia. A península virou uma base militar, sendo crucial nos primeiros dias, quando as forças do Kremlin avançaram rápido em locais como Kherson e Zaporíjia. A Ucrânia percebeu isso e começou a atacar a Crimeia ativamente, sempre que tinha a oportunidade de fazê-lo. Presenciamos ataques à frota do Mar Negro em Sebastopol, Crimeia, e à ponte do Estreito de Kerch, que conecta a península ao território russo. Esses ataques eram geralmente esporádicos, dificultando que a Ucrânia mantivesse pressão constante na região. Mesmo com danos ou perdas na região, a Rússia geralmente tinha tempo para se recuperar, reparar e reabastecer suas forças, usando diversas rotas de suprimento importantes. Ela usava sua ponte, mas também dependia de balsas ferroviárias para transportar cargas e suprimentos pelo estreito. As forças do Kremlin criaram corredores terrestres e rotas ferroviárias das regiões russas, passando pelos territórios ocupados até a Crimeia. Com essas opções, o exército russo manteve por anos presença significativa na península. Mesmo quando os suprimentos começaram a ficar escassos ou ocorreram ataques de drones e mísseis ucranianos, nunca demorava muito para trazer mais pessoal, munições e outros recursos para a região. Hoje, a situação é completamente diferente. Sobre a ponte, acredita-se que os comandantes russos agora evitam confiar nela para mover tropas ou equipamentos militares. Isso ocorre porque a Ucrânia fez vários ataques bem-sucedidos à estrutura ao longo dos anos, incluindo uma explosão massiva em outubro de 2022, que fez várias partes da estrada de Azabari, outro conjunto de explosões em julho de 2023, uma tentativa de ataque com mísseis em agosto de 2023 e um ataque explosivo subaquático em junho de 2025. Apesar de não haver explosões ou incêndios recentes, a ponte segue em constante alerta, pois drones e mísseis ucranianos podem lançar partes da estrutura no mar a qualquer momento. De fato, tão recentemente quanto em 16 de maio, o tráfego sobre a ponte teve que ser suspenso por razões de segurança, por um período de 11 horas antes que o serviço normal fosse retomado. O fechamento causou longos atrasos para uma dúzia de trens, e esse tipo de coisa tem acontecido com bastante frequência atualmente. A ponte frequentemente suspende operações sempre que drones ou mísseis ucranianos são avistados nos céus ou arredores da Crimeia. Mesmo sem a ponte, a Rússia operava balsas ferroviárias para transportar pessoas e mercadorias pelo Estreito de Kerch. Então a Ucrânia passou a destruí-las uma a uma. E no início de abril deste ano, a última balsa, de codinome Slavyanin, foi desativada. A Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, AGE, divulgou imagens do ataque, mostrando chamas e fumaça saindo da embarcação. Na mesma noite, as forças de Kiev também atacaram o porto russo de Kavkaz, localizado na região de Krasnodar Krai, enviando uma mensagem clara ao inimigo de que o fluxo de suprimentos militares pelo Estreito de Kerch não seria mais permitido. Sem acesso à ponte ou via marítima, restou às forças da Rússia só uma opção:
A única forma de levar suprimentos do continente para a Crimeia era pelas regiões ocupadas, ao longo da rodovia M14, a rodovia de Mariupol. Essa rodovia atravessa o sul da Ucrânia, conectando Odessa no oeste à fronteira de Donetsk e a Rússia no leste, passando por Kherson e Mariupol. Como controla grande parte de Donetsk, a Rússia assumiu o controle da rodovia e a utiliza para seus fins. Ela podia enviar tanques, veículos de combate de infantaria e transportes de tropas pela M14, passando por Mariupol ocupada e seguindo adiante, eventualmente saindo da rodovia e indo para o sul, atravessando a fronteira regional até a Crimeia. Durante anos, isso funcionou. A rodovia estava sempre cheia de veículos russos, soldados e suprimentos para a península, e a Ucrânia pouco podia fazer, pois a estrada ficava longe das linhas de frente e era bem defendida. Os drones da Ucrânia não voavam longe o bastante para atingir a rodovia com regularidade, e suas forças priorizavam outros alvos mais importantes. Mas em 2026, a história é bem diferente. Agora, a Ucrânia não só aprendeu a guerra com drones, como a dominou. Ela possui veículos aéreos não tripulados, UAVs, maiores, melhores e mais impactantes do que nunca, com capacidade de viajar mais longe e atingir mais forte do que seus predecessores mais primitivos. A Ucrânia tem usado esses drones com grande efeito, tornando a M14 uma verdadeira estrada para o inferno para os russos. Tudo isso aconteceu incrivelmente rápido. No dia 11 de maio, os blogueiros militares e propagandistas russos de repente começaram a soar o alarme, compartilhando relatos de que drones ucranianos finalmente haviam sido avistados ao longo da rodovia, e agora eram capazes de percorrer de 160 a 200 quilômetros, ou de 100 a 124 milhas necessários para cruzar as linhas de frente e alcançar essa artéria vital da rede de suprimentos do Kremlin. Nos dias seguintes, esses blogueiros passaram a compartilhar vídeos e fotos de veículos queimados e incêndios na rodovia, resultado dos ataques de vantes ucranianos. Um desses blogueiros, Alexei Zhivov, chamou os ataques de um sinal extremamente alarmante, antes de continuar dizendo: "O inimigo alcançou a principal rota logística, usando drones de longo alcance com tecnologia Starlink para atingir alvos distantes da linha de frente." Vladimir Romanov, outro blogueiro, afirmou que o trecho Mariupol-Budiansk da estrada deixou de ser uma via de retaguarda, indicando que a rodovia estava ficando mais perigosa, ao compartilhar imagens de um caminhão-tanque em chamas ao lado da pista. A Ucrânia também divulgou relatos e imagens de ataques de drones bem-sucedidos na região. A Brigada Azov afirmou no Telegram que drones ucranianos agora patrulham estradas e atingem alvos até 160 quilômetros atrás das linhas de combate, alertando severamente os inimigos na região. O primeiro corpo da base naval Azov continua criando uma zona sanitária para a logística russa. A profundidade dos ataques vai aumentar, e a Ucrânia cumpriu sua promessa. Nos dias que se seguiram à divulgação desses relatos iniciais, a M14 se tornou um dos locais mais perigosos em todos os territórios ocupados para soldados russos e veículos militares. Nenhum lugar está seguro, pois drones ucranianos nunca estão longe. Armados com explosivos capazes de destruir tanques e veículos de infantaria, esses drones kamikaze eliminam facilmente caminhões e veículos de transporte de pessoal. A cada dia que passa, a rodovia parece mais uma zona de morte na linha de frente do que uma linha de suprimento segura, com o blogueiro russo Maxim Kalashnikov chegando a compará-la aos campos de batalha do Afeganistão. A rota terrestre para a Crimeia lembra cada vez mais as estradas do Afeganistão na década de 1980. Restos de veículos destruídos estão nas laterais das estradas. O inimigo interrompe o abastecimento com drones. Isso é uma notícia realmente ruim para a Rússia, e só vai piorar. Antes de explicar como e porquê, se gosta desse tipo de análise, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Os comandantes ucranianos entenderam que a M14 e vias próximas são as únicas rotas de abastecimento da Rússia para a Crimeia e querem cortar essas linhas de suprimento de qualquer forma. Moradores dizem que a rodovia de Mariupol está em chamas, tornando impossível a passagem segura de equipamentos militares. Blogueiros militares russos e comandantes reagiram soando o alarme e pedindo defesas mais fortes e novas medidas contra drones na região, como redes de camuflagem para cobrir a estrada e proteger os veículos. Até agora, não há sinais de redes ou proteções contra drones sendo instaladas.
A única grande novidade do lado russo ocorreu em 21 de maio, quando o governador de Kherson, Vladimir Saldo, decretou restrição temporária ao tráfego de veículos de carga, em parte da rodovia Novorossia, chamada pela Rússia de Rodovia da Nova Rússia. Saldo observou, no entanto, que veículos militares ainda estão autorizados a trafegar por essa rota, assim como caminhões transportando outros bens essenciais. A decisão dele gerou confusão, com um blogueiro do Kremlin afirmando que isso facilitará para operadores de drones ucranianos atingirem alvos militares na rodovia, pois não precisarão mais diferenciar veículos militares de civis. O Instituto para o Estudo da Guerra afirma que o decreto de Saldo comprova a eficácia das táticas ucranianas. A restrição de Saldo ao movimento na rodovia M14 mostra que ataques ucranianos tornaram o transporte pela rota mais perigoso e devem impactar a logística russa na Ucrânia ocupada. Com menos veículos na estrada, não só soldados, mas também civis na Crimeia tendem a sofrer. De fato, já chegamos a um ponto em que a Rússia foi forçada a introduzir um sistema de racionamento de combustível para carros na cidade portuária de Sevastopol. Em 23 de maio, agências de notícias informaram que o governador Mikhail Razvozaev anunciou restrições nas vendas de combustível na maior cidade da Crimeia, limitando-as a 20% devido a desafios logísticos não especificados. 20 litros ou 5,3 galões por veículo, até que a situação melhore. Por sua vez, o ânimo e a moral em toda a península continuarão a despencar, e se a Ucrânia conseguir manter essa intensidade, em breve poderá se tornar totalmente inviável e insustentável para a Rússia continuar dependendo da M14. Se isso ocorrer, o Kremlin ficará sem opções seguras para levar suprimentos à Crimeia. Depois disso, a Ucrânia só precisa eliminar os soldados russos remanescentes e instalações militares na região, sem se preocupar em substituir ativos danificados ou destruídos. Isso já está acontecendo. Relatório do veículo Noviny Live mostra que as forças de defesa da Ucrânia atacam sistemas de defesa aérea em toda a Crimeia, com intensidade e regularidade aumentadas nos últimos dias, forçando o inimigo a realocar os poucos sistemas que ainda lhe restam. Dmytro Pletnyuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, confirmou que as forças do país estão mirando nos radares russos e lançadores de mísseis. Houve vários relatos no último ano, especialmente de importantes ativos de defesa aérea danificados ou destruídos, incluindo sistemas como S-300 e S-400, além de radares Nebo-U. Pletnyuk afirma que há mais chances para drones e mísseis ucranianos cruzarem o céu da Crimeia e destruírem novos alvos, sugerindo que ou as defesas restantes da Rússia são ineficazes para impedir o trabalho das forças de defesa da Ucrânia, ou realmente existe algum tipo de escassez. Ele destacou que, devido a ataques e pressão sobre a frota do Mar Negro, a Rússia não envia navios de forma eficaz. Atualmente, não há unidades no mar. Isso mostra que as forças do Kremlin não podem contar com navios de guerra ou cruzadores de mísseis para proteger as terras roubadas na Crimeia. Com menos defesas aéreas para proteger sua infraestrutura e bases militares, a Crimeia está cada vez mais vulnerável a ataques aéreos. Isso foi confirmado pelo especialista em aviação ucraniano, Anatoly Krapchinsky, em uma entrevista à rádio NV no dia 19 de maio. Segundo Krapchinsky, a Ucrânia vê os ativos russos na Crimeia como alvos fáceis para ataques não tripulados e usa drones aéreos e navais para destruir o que resta das defesas costeiras do Kremlin. A Crimeia agora é um alvo ao nosso alcance. Os russos sabem disso, mesmo enviando mais sistemas de guerra eletrônica e defesa aérea. Ele afirmou que, com o aumento desses ataques, a Rússia perde gradualmente a capacidade de proteger suas instalações na península. Ele mencionou, por exemplo, os ataques bem-sucedidos ao aeródromo de Belbek, onde a Ucrânia destruiu recentemente um sistema de defesa aérea Pantsir S-2 e outras infraestruturas, e já eliminou no passado aeronaves interceptadoras MiG-31 e outros ativos importantes do inimigo. O especialista afirmou que a Crimeia virou alvo fácil e a Ucrânia alcançou paridade aérea na região, agora usando sistemas não tripulados em vez de aviões. Mas a paridade é só o início. A Ucrânia não busca apenas igualdade com a Rússia na Crimeia, mas expulsar o inimigo do território de vez. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já afirmou várias vezes querer ver o país plenamente restaurado, com a devolução de todas as terras tomadas pela Rússia ao seu dono legítimo. Isso inclui não apenas os territórios de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, mas também a Crimeia.
Apesar de distante das linhas de frente, a Crimeia parece ser um dos territórios mais fáceis para a Ucrânia libertar. Suas forças estão isolando a área com sucesso. Elas estão eliminando as defesas e tornando quase impossível para a Rússia manter o controle. Isso é um grande problema, especialmente para Putin, que tornou a Crimeia uma missão pessoal para integrá-la à Rússia. Isso deveria integrar seu legado, um dos motivos para ser lembrado como um dos maiores governantes da Rússia. Por anos, ele acreditou ter conseguido e saído impune. Ele se encantou com a admiração de muitos russos que, desde então, passaram a morar ou aproveitar as férias de verão na região. O que Putin via como sua maior vitória está rapidamente virando sua derrota mais embaraçosa. A Ucrânia está retomando o controle e, efetivamente, tem o futuro da Crimeia em suas mãos, mas ainda resta saber o que decidirá fazer a seguir. Alguns preferem um cerco em grande escala ao território, com tropas ucranianas avançando e retomando à força o que lhes pertence. Mas é pouco provável que isso ocorra em breve. Isso estaria completamente em desacordo com a estratégia geral da Ucrânia e o foco em aproveitar ao máximo os recursos à sua disposição. Um ataque à Crimeia exigiria muitos soldados e recursos, podendo criar brechas nas linhas de frente para a Rússia explorar. Também ainda não há um caminho claro até a região. A Ucrânia teria primeiro que reconquistar o território perdido na região de Kherson, antes de avançar para a Crimeia. É mais provável vermos um ataque aéreo contínuo e cada vez mais intenso na região. Drones serão vistos com mais frequência sobre a rodovia de Mariupol, prontos para atacar veículos militares russos que tentarem atravessar. Em breve, as forças de Putin podem ficar sem acesso a essa estrada, agravando o caos na região com a redução de combustível, comida e munições. Enquanto isso, drones e mísseis ucranianos devem seguir destruindo ativos militares na península, minando o controle do Kremlin e mostrando aos moradores que nem o poderoso exército russo consegue protegê-los. E não é só na Crimeia que a Ucrânia faz grandes avanços. Quando a guerra com a Rússia começou, a Ucrânia quase não tinha marinha. Mesmo assim, de alguma forma, conseguiu neutralizar completamente a ameaça da frota russa do Mar Negro, danificando e até afundando vários navios inimigos, incluindo o famoso cruzador de mísseis Moskva. Vários navios de guerra do Kremlin tiveram que recuar e se esconder em portos e bases navais para salvar suas vidas. Mas no ataque mais recente, a Ucrânia mostrou que nenhum lugar é seguro para navios russos, destruindo uma das melhores fragatas de Vladimir Putin, a Almirante Essen. A marinha russa não está mais apenas encurralada. Seus ativos estão sendo eliminados um a um, e nada que seus comandantes desorientados façam pode impedir isso. O ataque ocorreu na noite de 23 de maio na base naval de Novorossiysk, região de Krasnodar, Rússia. Novorossiysk é uma das maiores cidades portuárias da Rússia no Mar Negro e a principal base da frota do Mar Negro. E tem se tornado um alvo cada vez mais visado por drones e mísseis ucranianos, com vários ataques bem-sucedidos registrados nesta área nas últimas semanas e meses. O Kremlin foi forçado a assistir impotente enquanto tudo, desde navios até terminais de petróleo e quartéis generais militares, foi explodido e incendiado. E o ataque mais recente é, sem dúvida, um dos mais devastadores vistos até agora. O Major Robert Major Brovdi, um dos principais comandantes das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, compartilhou online todos os detalhes e vídeos dos impactos e consequências. Brovdi revelou que várias unidades estiveram envolvidas nesta missão de ataque em profundidade, incluindo equipes do 9º Batalhão Kirov, da 412ª Brigada Nêmesis e da 414ª Brigada de Aviação de Ataque Não Tripulada. Juntos, esses operadores experientes tiveram como alvo 2 navios da Marinha Russa, a fragata classe Almirante Grigorievich, ou navio projeto 11.356R, chamado Almirante Essen, e um navio míssil aerodeslizador projeto 1239, sem nome divulgado. Antes de detalhar os danos, vamos analisar melhor os navios envolvidos. O Almirante Essen é uma fragata de mísseis guiados e uma das 6 de sua classe. Acredita-se que só 3 desses navios, incluindo o Essen, estejam atualmente em serviço na Marinha Russa, 2 já vendidos à Índia e o último deve ser vendido a um país não especificado após a conclusão. Construído no estaleiro Yantara, em Kaliningrado, o projeto do Almirante Essen foi baseado na já existente classe Talwar, ou projeto 11.356 de fragata construída pela Rússia para a Marinha Indiana.
Ele era visto como uma peça vital no quebra-cabeça da modernização da frota do Mar Negro, e a Rússia não poupou esforços para levar esse projeto adiante. Cada fragata está avaliada em cerca de 450 a 500 milhões de dólares. Como se pode esperar de um preço tão elevado, essas são embarcações de alto nível, com especificações técnicas muito impressionantes, pelo menos no papel. Cada fragata, por exemplo, possui um deslocamento padrão de 3.620 toneladas, com um deslocamento total de 4.000 toneladas. Elas medem pouco mais de 409 pés, ou 124,8 metros de comprimento, com uma boca de 49 pés e 10 polegadas, ou 15,2 metros. Elas podem atingir velocidades máximas de 30 nós, 35 milhas por hora, ou 56 quilômetros por hora, o que é bastante rápido para uma embarcação desse tamanho. E possui um alcance de 4.850 milhas náuticas, 5.580 milhas, ou 8.890 quilômetros, e uma autonomia de 30 dias. O Almirante Essen transporta até 200 tripulantes e possui arsenal e tecnologias militares avançadas. Ela possui, por exemplo, um radar de busca aérea Fregat M2M para detectar ameaças aéreas, além de vários radares de busca de superfície e radares de controle de tiro, além de um sistema de sonar MGK 335 EMO3. Ela também conta com um extenso conjunto de guerra eletrônica e lançadores de iscas KT-216. Quando se trata de armamentos, o Almirante Essen possui um canhão naval A190E01 de 100 mm que tem uma cadência máxima de tiro de 60 disparos por minuto e pode lançar munições altamente explosivas antiaéreas ou de fragmentação. Ela também conta com 8 células de lançamento vertical, VLS, para mísseis de cruzeiro Calibre, Onyx ou Zircon, além de mais 24 células VLS para mísseis superfície-ar. Há também 2 canhões rotativos AK-630 a bordo, juntamente com até 8 sistemas portáteis de defesa antiaérea Igla ou Verba, Manpads, um lançador de foguetes anti-submarino RBU-6000 e um par de lançadores de torpedos duplos tipo 53. Em resumo, esta é uma embarcação incrivelmente bem equipada, projetada para atender aos rigorosos padrões exigidos pela guerra naval moderna. Mesmo com tantas defesas caras, não conseguiram parar os drones da Ucrânia. A outra embarcação-alvo foi uma corveta de mísseis guiados classe Bora, projeto 1239 de colchão de ar. Enquanto a maioria dessas embarcações serve para desembarque ou transporte, o projeto 1239 foi criado apenas para combate marítimo e é um dos maiores catamarãs de combate. Só 2 navios foram construídos, mas há relatos de que mais navios estão planejados para o futuro. Eles têm um deslocamento de pouco mais de 1.000 toneladas e medem 66 metros de comprimento, com uma largura de 17 metros. Cada um é movido por 4 geradores a diesel de 200 kW e uma variedade de motores de alta potência, atingindo velocidades máximas de 55 nós, 63 milhas por hora ou 102 km por hora e um alcance máximo de 2.500 milhas náuticas. Com tripulação mínima de 35 pessoas, o projeto 1239 não é tão equipado quanto o Almirante Essen, mas ainda possui diversos sensores, sistemas de guerra eletrônica e armamentos. Isso inclui um sistema de radar de detecção e designação de alvos Monument-E, um sistema de controle de tiro de mísseis Mosquite-E, vários lançadores de foguetes de iscas, um conjunto completo de 8 mísseis antinavio e também um sistema de mísseis superficiar OSA mestrado. Essas embarcações foram criadas para destruir navios inimigos maiores e proteger suas próprias formações em áreas costeiras ou interiores. Mas suas defesas se mostraram insuficientes contra veículos aéreos não tripulados ucranianos, VANs, na noite de 23 de maio. Controlados com habilidade e precisão pelos operadores especialistas da Ucrânia, vários drones colidiram com sucesso com ambos os navios, que estavam parados no momento do ataque, transformando-os efetivamente em alvos fáceis. O Almirante Essen estava atracado junto a um pier na base naval de Novorossiysk. O vídeo do ataque mostra ao menos um drone atingindo a lateral da embarcação, e relatos indicam que ao menos outros 3 Vants colidiram com a fragata, que tentou, mas não conseguiu derrubá-los com suas defesas a bordo. A corveta Projeto 1239 estava sobre uma almofada de ar na mesma base quando foi atingida. Novamente, vários drones atingiram a embarcação com sucesso. Os danos totais nos navios não foram detalhados, então só podemos especular sobre o impacto do ataque. Apesar de ainda flutuarem, é provável que ambas as embarcações fiquem fora de serviço por um longo período. Cada uma pode ter sofrido danos graves no casco, convés ou sistemas e defesas,
e a Rússia precisará gastar tempo, dinheiro e recursos para consertá-las antes que possam navegar de novo. Além disso, sabemos que a Ucrânia tem usado drones mais robustos, com cargas úteis superiores à média. Se isso ocorreu em 23 de maio, as embarcações podem estar em condição pior que o esperado, exigindo reparos e manutenção ainda mais extensos e caros para voltarem a navegar. Alguns sistemas podem não ter conserto e precisar ser totalmente substituídos, exigindo mais tempo e esforço. Mesmo no pior cenário, com danos leves nos navios, o ataque é importante, pois mostra que os navios russos não têm onde se esconder. Os comandantes do Kremlin podem continuar movendo-os entre diferentes portos e bases, mas as equipes de drones da Ucrânia continuarão caçando-os com precisão implacável e eficiência incrível, repetidas vezes. E quanto mais isso ocorre, mais difícil fica para a Rússia usar sua frota do Mar Negro de forma relevante. No início da guerra, as forças do Kremlin usaram fragatas e cruzadores de mísseis no Mar Negro para atacar cidades e vilarejos ucranianos com mísseis. Atualmente, eles evitam usar esses navios de guerra, pois sabem que os vantes da Ucrânia logo os localizarão e enviarão enxames para destruí-los. E se esses navios estiverem muito longe do porto, há uma chance real de que possam afundar, levando consigo centenas de tripulantes e todos os seus caros mísseis e tecnologias militares para o fundo do mar. Assim, muitos dos principais navios russos, como o Almirante Esson, permanecem nos portos, contribuindo pouco para a guerra e virando alvos fáceis para os adversários. E a Ucrânia tem toda a intenção de continuar encontrando e atacando esses alvos, até que o último deles seja destruído, com o próprio Magyar afirmando claramente: "Você está condenado a afundar um dia, seu pedaço de ferrugem. Você não pode se esconder." Observação rápida. Você assiste ao The Military Show. Inscreva-se agora se ainda não fez isso. Não é a primeira vez que a Ucrânia ataca o Almirante Esson. Também não é a segunda vez. Este já é o quarto ataque relatado contra esta embarcação. O primeiro aconteceu lá em 2022, nos estágios iniciais da guerra. Na mesma época em que a Ucrânia afundou o Moskva, autoridades relataram que o Almirante Esson foi seriamente danificado e retirado das operações após um ataque com o míssil Neptune. Acredita-se que a fragata foi posteriormente retirada da zona de conflito para passar por reparos. As equipes de drones da Ucrânia seguiram vasculhando a área atrás de sinais do navio de guerra com o passar do tempo, prontas para desativá-lo novamente. Em março de 2026, eles tiveram sua chance. Na noite de 2 de março, o Almirante Esson novamente sofreu graves danos em mais um ataque impecável no porto de Novorossiysk. A Ucrânia teria atingido a superestrutura do navio, causando um incêndio que durou cerca de 18 horas e danificou vários sistemas críticos para operações de combate. Os lançadores de granadas do navio, usados para disparar sinalizadores de calor e difusores de sinal de rádio, explodiram no ataque. O complexo TK-25 de guerra eletrônica, feito para detectar radiação de radar e gerar interferência, também foi danificado, reduzindo muito a defesa da fragata. Diversos radares do Esson também foram danificados ou destruídos no ataque, inclusive os que detectavam alvos ucranianos e guiavam os mísseis Caliber do navio. Em resumo, o ataque erradicou a capacidade da fragata de lançar mísseis contra a Ucrânia, anulando as capacidades ofensivas de uma das ativos navais mais valiosos da Rússia. Um navio de guerra de 500 milhões de dólares tornou-se inútil de repente. As forças ucranianas de sistemas não tripulados não queriam apenas esperar e dar ao inimigo tempo e liberdade para fazer os reparos necessários. Um mês após o ataque de março, em 6 de abril, atacaram novamente. Novorossiysk mais uma vez sentiu a fúria dos drones ucranianos, com especialistas em inteligência de fonte aberta revelando que o Almirante Esson não passou a noite ileso. Imagens de satélite do local indicaram que a fragata sofreu novos impactos na seção de proa, bem ao lado do canhão naval A-190 de 100 mm. Nesta área ficam os sistemas de manuseio de âncora, componentes auxiliares e o sonar para detecção de submarinos logo abaixo. Dizem que esse sistema de sonar é muito frágil e até danos leves podem comprometer seu funcionamento. Portanto, se ele foi afetado no ataque, especialistas estimaram que a Rússia teria que gastar uma quantidade significativa de tempo e dinheiro para colocá-lo em funcionamento novamente. Alguns argumentaram que o ataque provavelmente comprometeu a mobilidade do navio, impedindo-o de sair do porto. Isso facilitaria ainda mais os ataques da Ucrânia, como ocorreu em maio,
além de limitar ainda mais a capacidade do Esson de navegar pelo Mar Negro e atacar a Ucrânia. Março, abril e agora maio. 3 meses, 3 ataques contra um dos navios de guerra mais valiosos da Rússia. É uma história de sucesso para a Ucrânia e uma humilhação para a Marinha Russa. Um ataque poderia ser desculpado, mas após o ocorrido em março, qualquer força militar competente deveria ter tomado medidas preventivas para evitar nova ocorrência. A Rússia poderia ter instalado mais sistemas antidrones e defesa aérea em Novorossiysk, ou melhorado a cobertura de radar para detectar e responder aos drones de forma mais rápida. Poderia ao menos ter enviado equipes móveis em terra para tentar abater os vantes ucranianos conforme se aproximavam. Porém, não parece ter melhorado significativamente as defesas da região. Ao invés disso, permitiu que a Ucrânia entrasse sem oposição e atacasse livremente, causando golpes devastadores e deixando o Kremlin com menos recursos e contas de reparo cada vez mais altas. Para piorar a situação para a Rússia, o almirante Esson e a corveta do projeto 1239 não foram os únicos ativos danificados na noite de 23 de maio. Madjar também relatou uma longa lista de alvos extras atingidos por seus operadores de drones, incluindo um sistema de mísseis superfície ar óssea em Donetsk, avaliado em 10 milhões de dólares. Além de uma base de retaguarda e um centro logístico utilizados pelo 6º Exército de Forças Aéreas e Defesa Aérea da Rússia em Rovenk, na região de Luhansk, um posto de comando de drones na região de Kherson também foi atingido, assim como alguns caminhões-tanque de combustível e veículos blindados na região de Zaporizhia. De volta a Novorossiysk, os terminais de petróleo Shaskaya e Gortikova também foram atingidos. Segundo relatos, este é o maior local de armazenamento de petróleo do Cáucaso, com capacidade para até 1,2 milhão de toneladas de combustível. Uma ampla variedade de ativos em uma ampla variedade de locais, todos atingidos com sucesso, ou danificados ou destruídos no espaço de uma única noite. Isso é um testemunho notável de como a Ucrânia conseguiu dominar a arte da guerra com drones. Enquanto a Rússia continua lançando seus enormes enxames contra cidades e vilarejos ucranianos, simplesmente esperando causar o máximo de dano possível, sem qualquer intenção clara ou objetivo abrangente por trás de suas táticas, a Ucrânia está seguindo uma abordagem muito mais cuidadosa e metódica. Ela seleciona alvos com cuidado e coleta informações para identificar os ativos mais valiosos para a Rússia. A infraestrutura que sustenta sua indústria petrolífera e o caro equipamento militar que permite ataques de longo alcance contra cidades e civis ucranianos. Seus agentes rastreiam os alvos, identificam localizações e escolhem o momento ideal para eliminá-los. E está funcionando. A cada semana, aumentam os relatos de ataques bem-sucedidos da Ucrânia, não apenas nas linhas de frente ou a 10 a 15 milhas atrás delas, mas também em regiões ocupadas e até no território russo. Drones avançam além das linhas inimigas, localizam e eliminam alvos prioritários para o Kremlin, causando bilhões de dólares em prejuízos. E, lenta, mas seguramente, reduzindo a capacidade da Rússia de travar esta guerra, tornando-a muito mais cara e insustentável. Eles também levam a guerra ao povo russo, não atacando civis ou infraestrutura civil, mas iluminando os céus da Rússia com incêndios e explosões, pois navios de guerra e refinarias de petróleo são repetidamente atacados. Isso ajuda a desfazer o mito da máquina de guerra do Kremlin como força toda poderosa e enfraquece as declarações de Putin sobre uma vitória iminente da Rússia. Como resultado dos ataques repetidos e cada vez mais eficazes da Ucrânia, até mesmo nacionalistas russos linha dura e os chamados blogueiros Z começaram a criticar as decisões de Putin e a apontar o que consideram um nível quase vergonhoso de incompetência entre a liderança militar do país. Enquanto isso, o público acredita cada vez mais que a guerra deve acabar logo, e pesquisas indicam queda diária na popularidade do presidente. Histórias como essa também demonstram quão ruim se tornou a situação da defesa aérea da Rússia, porque não é como se a Ucrânia estivesse conseguindo atingir um alvo ou outro de vez em quando. A Ucrânia está conseguindo atingir vários alvos em diferentes regiões simultaneamente. Isso não deveria ser possível. A Rússia investiu bilhões nesta guerra. Ela deveria ter as defesas necessárias para impedir alguns desses ataques, mas está claramente incapaz de fazer isso, já que a Ucrânia também tem se concentrado em eliminar o máximo possível de baterias antiaéreas, radares e sistemas de mísseis, abrindo caminho para que drones e mísseis passem sem oposição, deixando alvos como o almirante Esson completamente expostos.
A Ucrânia acabou de desmontar novamente o mito da defesa aérea russa. Ela destruiu mais uma grande instalação militar russa, eliminando cerca de 100 soldados inimigos no processo. Este é o mais recente de uma série de ataques devastadores, bem planejados e executados, mostrando o crescente poder das forças armadas ucranianas e as perspectivas enfraquecidas de seus oponentes. Os detalhes do ataque foram divulgados em 21 de maio pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele confirmou isso. A equipe alfa das Forças Especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, realizou o ataque, que teve como alvo uma sede do Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, que estaria localizada próxima à cidade de Henichesk, uma cidade portuária na região de Kherson, no sul da Ucrânia, parcialmente ocupada. Olhando para o mar de Azov, Henichesk fica na flecha de Arabit, uma restinga que separa o mar de Azov de uma série de lagoas salgadas e se estende até o leste da Crimeia. Lá, segundo relatos, o FSB havia estabelecido um posto de comando considerável, com alguns analistas sugerindo que eles teriam reaproveitado algum tipo de antigo hotel ou complexo de resort. Não importando o uso anterior, a área foi completamente ocupada pelo Serviço Secreto Russo, com 9 edifícios principais. Cada um desses edifícios foi alvo dos operadores de drones de ponta da Ucrânia, com alguns veículos aéreos não tripulados, VANTs, atingindo supostamente os telhados das estruturas, e outros voando pelas janelas para explodir os prédios por dentro. Explosões de grande escala foram relatadas no local, seguidas por um grande incêndio. Isso foi comprovado por evidências em vídeo que foram compartilhadas online pelo SBU, e mostraram de forma bastante conclusiva o enorme impacto dos drones ao colidirem com várias partes do complexo, desencadeando grandes explosões de fogo, estilhaços e fumaça. O serviço de monitoramento por satélite da empresa da NASA detectou altas assinaturas térmicas nos locais dos ataques em 17 de maio, data do suposto ataque. O relatório de Zelensky trouxe mais detalhes sobre o ataque. Soldados do Centro de Operações Especiais A do SBU obtêm bons resultados. A sede dos oficiais do FSB russo foi atingida e um complexo antiaéreo Pantsir S-1 destruído em nosso território ocupado. Só nessa operação, os russos perderam cerca de 100 ocupantes entre mortos e feridos. Os russos precisam encerrar essa guerra. As sanções ucranianas seguirão atuando a médio e longo prazo. Vamos analisar os fatos mais a fundo. Zelensky citou um Pantsir SS, um dos principais sistemas de defesa aérea da Rússia. Integrante da família Pantsir, o SS-1 é um sistema autopropulsado de mísseis superfície e ar e artilharia antiaérea de curto a médio alcance, criado para proteger unidades militares, infraestrutura e outras defesas aéreas. Ele usa canhões automáticos de 30 mm e mísseis guiados por radar, com radar de aquisição e sistemas eletroópticos para rastrear até 40 alvos simultaneamente. Ele consegue engajar várias ameaças ao mesmo tempo, como aeronaves, helicópteros, drones e munições de precisão. Resumindo, é um equipamento de alto nível e os Pantsirs têm sido amplamente usados durante o conflito. A Rússia conta com eles para neutralizar enxames de drones ucranianos e aeronaves baixas, por exemplo. Cada unidade pode custar até 20 milhões de dólares. Então, a destruição de uma pela Ucrânia é um grande sucesso para Kiev e um prejuízo econômico ao inimigo. Depois, há o custo humano do ataque. Cerca de 100 soldados russos foram mortos ou feridos, tudo isso em apenas um dia. Ainda sem confirmação de terceiros sobre o número de mortos, mas os vídeos deixam a situação clara. As explosões são tão grandes que é quase impossível que alguém em qualquer um desses prédios tenha conseguido sair inteiro. Mesmo que a estimativa ucraniana seja um pouco exagerada, é provável que ao menos dezenas de russos tenham sido baixados. Mas talvez o elemento mais condenatório de toda essa história seja o fato de que havia um sistema de defesa aérea nessa área, o Pantsir S-1. Ainda assim, claramente não foi suficiente para proteger a instalação, nem mesmo para se defender. Segundo analistas, esses drones provavelmente percorreram cerca de 200 quilômetros ou 125 milhas para chegar ao destino, podendo ser mais dependendo do local de lançamento. Eles atravessaram todo o trajeto, possivelmente passando por outras defesas aéreas e destruindo o Pantsir, mas não foram abatidos. Além disso, o tamanho do impacto sugere que os drones estavam carregando ogivas maiores do que a média. Por muito tempo, ao planejar ataques com drones, a Ucrânia precisava escolher entre alcance e distância. Só havia duas opções: enviar drones mais longe com ogivas menores ou usar mais explosivos, focando em alvos próximos de casa. Pelo que sabemos sobre esse ataque, no entanto,
Parece que o problema dessa escolha finalmente foi resolvido, já que a Ucrânia parece estar lançando ataques de drones mais destrutivos e devastadores contra alvos que estão a distâncias significativas. E isso não é apenas um incidente isolado. Faz parte de uma lista cada vez maior de exemplos de que a Rússia está completamente incapaz de proteger adequadamente seus locais mais importantes, mesmo aqueles que estão bem longe das linhas de frente. De fato, apenas alguns dias após o ataque em Kherson, durante a noite de 19 de maio, a Ucrânia comemorou outro ataque bem-sucedido, desta vez no interior da região ocupada de Donetsk, na cidade de Chizny. Lá, pilotos de drones das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia realizaram um ataque de precisão contra seus equivalentes russos. Eles destruíram um centro de treinamento usado pelas forças armadas russas para preparar operadores de Vants para o combate. Robert Brovd, codinome Magyar, um dos porta-vozes mais conhecidos das forças de sistemas não tripulados, compartilhou detalhes do ataque no Facebook. Ele contou que a missão foi chamada Neve para Akhmat, pois Chizna significa nevado em inglês. Magyar também explicou que foram usados 11 drones de ataque, cada um armado com ogivas de 100 kg ou 220 libras, e continuou revelando o impacto do ataque. Atacamos uma instalação de treinamento e produção e um ponto temporário do 78º Regimento Motorizado Seva Akhmat, parte da 42ª Divisão do Exército Worms, nomeado em homenagem a A. Kadyrov. O complexo principal de 2 andares, com 2.484 metros quadrados, abrigava instalações de montagem de Vants, ogivas e um andar para alojamento do pessoal. O estoque de munição no porão marcou profundamente os vermes presentes. Magyar continuou observando que cerca de 65 cadetes das Forças Especiais Russas foram mortos no ataque, junto com o chefe do centro, que também é doutor da Academia Russa de Serviços de Foguetes e Artilharia, codinome Birdie. Novamente, este é exatamente o tipo de lugar que os russos deveriam ser capazes de proteger. Está em território ocupado, é militarmente importante, e não deveria ser difícil para o segundo exército mais forte do mundo montar defesas aéreas adequadas ao redor. Novamente, drones ucranianos voaram sem oposição e eliminaram o alvo impunemente. E esse tipo de coisa está acontecendo com uma regularidade cada vez maior, à medida que a guerra continua. No fim de abril, operadores de drones do 413º Regimento Separado das Forças de Sistemas Não Tripulados atingiram com sucesso o centro Bas-Samat da Rússia, importante local de desenvolvimento de drones em Zaporígia ocupada. Segundo o relatório militar, o ataque atingiu um ponto de implantação temporário e oficinas onde as forças russas produziam Vants, sistemas robóticos terrestres e equipamentos de guerra eletrônica. No início de abril, houve um ataque ainda maior, com inúmeros alvos sendo eliminados da face da terra pelos letais pilotos de drones da Ucrânia. Na noite de 15 de abril, forças de sistemas não tripulados destruíram 3 sistemas de mísseis de defesa aérea, 2 bases Iskander, uma Rubicon, 2 depósitos de petróleo, 1 de munições na Crimeia e instalações militares em Donetsk, totalizando 16 alvos ao todo. Mais uma vez, Magyar compartilhou online como os pilotos do 9º Batalhão Caros, da 414ª Brigada Separada Pássaros Magyares, realizaram um ataque quase milagroso. Está chegando a um ponto em que mal passa uma semana sem que surjam manchetes e reportagens sobre mais um ataque como esse. Os drones ucranianos frequentemente eliminam alvos russos de alto valor, principalmente sistemas de defesa aérea ou a infraestrutura protegida por eles. Antes de analisarmos os impactos de longo prazo desses ataques, inscreva-se no The Military Show para ver mais conteúdos como este. Explicamos tudo assim toda semana. Ataques mais frequentes pioram a situação para a Rússia. Alguns dos mais radicais blogueiros militares nacionalistas já expressam frustrações e até se voltam contra o Kremlin, questionando como e por que ataques assim são permitidos. Não é difícil entender a raiva deles. A Rússia deveria ser uma das maiores potências militares do mundo. Ela deveria enfrentar um adversário bem menor e mais fraco. Ela já devia ter vencido essa guerra há anos. No entanto, aqui estamos, mais de 4 anos após o início dos combates, e em vez de estar à beira da vitória, a Rússia nunca pareceu tão fraca, enquanto a Ucrânia só ficou mais forte. Ataques como este destacam as grandes diferenças nas estratégias, táticas e habilidades de ambos os lados para se adaptar aos desafios e às mudanças constantes da guerra. De um lado está a Rússia, que desde o primeiro dia basicamente agiu pautada pela crença inabalável de que força bruta é tudo o que é necessário para vencer esta guerra. Embora suas táticas tenham mudado, de blindados e ataques mecanizados para drones e bombas planadoras, a estratégia geral sempre pareceu resumir-se a um princípio simples:
Se a Rússia enviar homens e munições suficientes à Ucrânia, vencerá. As defesas do país não resistirão para sempre e vão cair. Mesmo que custe 1 milhão de vidas e bilhões em equipamentos, a vitória do Kremlin seria inevitável. O problema é que, mesmo que uma vitória russa pudesse parecer inevitável nos estágios iniciais da guerra, não tem sido assim há vários anos. Os ganhos territoriais do país diminuíram, suas baixas dispararam, e o progresso em direção aos seus objetivos estagnou, ficou parado e até regrediu em algumas áreas. Isso não significa que a Rússia vai perder a guerra ou que parou de causar danos à Ucrânia. A máquina de guerra do Kremlin continua realizando ataques de longo alcance quase diários contra cidades e vilarejos ucranianos, contando fortemente com mísseis e drones para isso. Ela segue matando civis e destruindo infraestrutura em massa, mas a Ucrânia resiste. Porque, embora a abordagem da Rússia cause muito derramamento de sangue e brutalidade, também é uma abordagem que carece de qualquer tipo de direção ou intenção clara. O Kremlin simplesmente parece achar que tudo o que precisa fazer é continuar pressionando, continuar enviando enxames, mísseis e bombas planadoras, e eventualmente a Ucrânia vai ceder e quebrar. Está mantendo a pressão, mas basicamente fazendo a mesma coisa repetidas vezes, enquanto de alguma forma espera resultados diferentes. Enquanto isso, do outro lado do conflito, a Ucrânia adotou uma abordagem diferente, focando em inovação, adaptação e aproveitando cada recurso disponível. É difícil entender a lógica dos ataques russos com drones e mísseis. É mais fácil notar isso na estratégia da Ucrânia, e o ataque ao FSB, junto a outros recentes a centros de drones, defesas aéreas e instalações militares, mostra claramente o plano do país. É um plano em duas fases. A primeira fase gira em torno de destruir sistematicamente o maior número possível de defesas aéreas russas. S-300S, 400 Pantsir, Buk, Tor, todos esses sistemas e outros estão sendo caçados e eliminados pelas equipes de drones ucranianas, caindo como dominós a cada semana que passa. Alguns custam dezenas de milhões de dólares, outros centenas de milhões. Alguns chegam até perto da marca de $1 bilhão. Cada vez que um desses sistemas é destruído, a Rússia sofre uma perda financeira séria, e ela não tem o suprimento infinito desses sistemas para simplesmente substituir os que são destruídos. Leva tempo, dinheiro e materiais para fabricar mais, enquanto isso, a Rússia fica com novas lacunas em suas defesas. Assim começa a segunda fase. Com as defesas derrubadas, a Ucrânia pode usar armas mais pesadas, como drones maiores, que são mais lentos, mas transportam cargas maiores contra a infraestrutura russa. Por isso seguimos vendo refinarias, pontos logísticos, postos de comando, quartéis generais e outros alvos valiosos sendo incendiados por munições ucranianas toda semana. Não é por acaso ou sorte, é intencional. A Ucrânia está constantemente coletando dados sobre seu inimigo, descobrindo onde suas defesas estão posicionadas e encontrando as melhores maneiras de erradicá-las. E melhorou muito nessas coisas conforme a guerra avançou. De fato, se voltarmos no tempo apenas alguns anos, esse tipo de coisa simplesmente não acontecia com regularidade. A Ucrânia chegou a lançar ataques profundos contra alvos russos de vez em quando, mas seus ataques eram geralmente bastante esporádicos, às vezes com intervalos de várias semanas ou meses. Eles nem sempre causavam tanto dano, pois o país ainda não tinha as armas sofisticadas ou a experiência de hoje. Agora as coisas estão completamente diferentes. Mais resiliente e preparada para o conflito, a Ucrânia causa danos ao inimigo e quase não lhe dá tempo entre ataques. Da mesma forma, houve um tempo nesta guerra em que os únicos russos que realmente corriam risco de serem mortos por drones ucranianos eram aqueles que estavam na linha de frente ou bem próximos dela, porque os drones só conseguiam ir até certo ponto antes de serem inevitavelmente abatidos. Agora, mais uma vez, a história é diferente. Cada vez mais, estamos vendo relatos de drones ucranianos voando dezenas ou até centenas de quilômetros dentro do território inimigo, profundamente nas regiões ocupadas ou até mesmo cruzando a fronteira e entrando na Rússia, buscando e destruindo as tropas do Kremlin com facilidade. Ninguém, nem lugar algum está seguro. E tudo isso graças ao plano mestre da Ucrânia, que gira de forma bastante simples em torno de tornar esta guerra o mais difícil possível para a Rússia lutar. É sobre neutralizar defesas do inimigo, destruir ativos valiosos e interromper suprimentos que sustentam a linha de frente e a máquina de guerra do Kremlin. E está funcionando muito bem. À medida que a Rússia enfraquece, a Ucrânia se fortalece. Ao eliminar defesas, abrem-se novos caminhos para ataques. Ao destruir infraestrutura, a Rússia precisa gastar mais tempo e dinheiro em reparos. Quanto mais linhas de suprimento são cortadas, mais difícil fica para as forças do Kremlin na linha de frente sobreviverem e planejarem seus próximos passos.
Está chegando a um ponto em que a Ucrânia poderia, teoricamente, realizar ataques profundos contra alvos de alto valor russos quase diariamente. Entre 1º e 21 de maio, as forças ucranianas de sistemas não tripulados disseram ter eliminado 20 sistemas de defesa aérea. Isso equivale a 1 por dia, e não é sustentável para a Rússia. Como o país pode esperar vencer uma guerra se não consegue nem defender sua própria infraestrutura, a muitos quilômetros da linha de frente? Como pode continuar esperando algum tipo de vitória inevitável quando suas defesas estão caindo como moscas? A resposta simples é: não pode. A Rússia está perdendo. Sofre ataques constantes e seus líderes militares não acham soluções para os problemas. Eles estão sendo forçados a racionar efetivamente suas defesas aéreas restantes, reposicionando os sistemas para os locais de maior destaque, enquanto deixam outros completamente expostos. Isso fica mais evidente na Crimeia, onde blogueiros militares russos afirmam que o Kremlin parece ter desistido de defender o território tomado ilegalmente em 2014. O blogueiro Maxim Kalashnikov afirma: a rota terrestre para a Crimeia lembra cada vez mais as estradas do Afeganistão nos anos 1980. Restos de veículos destruídos cobrem a estrada. O inimigo usa drones para interromper o abastecimento. Outro blogueiro disse que há um esforço para cortar o corredor logístico para a Crimeia, enquanto Romanov observa que a frequência desses ataques deve aumentar em breve. Mas isso não é claro para o Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia. Não há postos de monitoramento ao longo da rota, então ninguém enfrentará as equipes de drones. Ele ressalta que não há ninguém para proteger civis, nem grupos móveis de observação, nem redes de proteção instaladas para se defender de futuros ataques de drones. Isso, mais uma vez, não é normal. Antes, em regiões estratégicas ou perto da linha de frente, a Rússia ao menos conseguia montar defesas razoáveis. Ela tinha redes e outras medidas antidrones instaladas, por exemplo, além de bloqueadores de guerra eletrônica, equipes móveis de drones e assim por diante. Agora não há isso, e não é por falta de interesse da Rússia em defender os territórios conquistados. É simplesmente porque a Ucrânia está fazendo um trabalho tão excepcional ao atacar os lugares certos nos momentos certos, tornando quase impossível para o inimigo organizar qualquer tipo de defesa séria. Com uma quantidade cada vez mais limitada de ativos e recursos para trabalhar, e um número crescente de ataques atingindo sua infraestrutura e defesas, as perspectivas da Rússia nunca pareceram tão sombrias. Por 50 anos, Moscou construiu uma das maiores redes de energia do planeta. Refinarias de petróleo gigantescas, incontáveis quilômetros de oleodutos, vastas instalações de armazenamento e um labirinto de redes rodoviárias e ferroviárias ligando tudo isso. Diferentes peças do mesmo quebra-cabeça, todas com um propósito unificador: abastecer o maior país do planeta. Gerações de planejadores soviéticos e depois russos construíram um sistema de tamanho e escala quase sem precedentes, gerando combustível suficiente para manter as luzes acesas em milhões de lares e fortalecer a economia e as forças armadas do país, dando à Rússia grande poder e influência global. Por décadas, esse mesmo sistema foi, sem dúvida, um dos maiores pontos fortes do país e manteve essa força mesmo em tempos difíceis. Ele sobreviveu ao colapso da União Soviética, resistiu a crises econômicas e sanções internacionais. Ele se manteve firme durante períodos de agitação política e ficou ainda maior e melhor com o passar dos anos. Um gigante industrial sem igual, alimentando uma das maiores forças armadas da Terra. Mas esse monstro pode finalmente ter encontrado seu rival, já que um sistema que antes parecia inabalável está literalmente desmoronando, e tudo isso graças à Ucrânia. Só no mês de maio, as forças de Kiev atacaram várias instalações petrolíferas russas importantes, com refinarias e instalações logísticas críticas sendo incendiados. Não foi preciso usar bombardeiros avançados ou mísseis caros. Drones de longo alcance, baratos e simples, bastaram para cumprir a missão. O resultado não é apenas uma crise econômica para Moscou enfrentar, mas também uma crise existencial, já que as próprias bases sobre as quais o país foi construído começam a desmoronar. Para a Ucrânia, talvez a vitória venha não pela destruição do exército russo, mas pelo colapso do sistema que o sustenta. Antes de analisarmos os impactos da campanha da Ucrânia, é preciso entender seu verdadeiro alvo. As manchetes focam principalmente em refinarias de petróleo e tanques de combustível, mas na verdade é muito mais do que isso. Os soviéticos não passaram décadas só construindo instalações petrolíferas. Eles criaram uma enorme máquina industrial que se estende por milhares de milhas quadradas,
ligando os campos de petróleo da Sibéria a cidades, vilarejos e bases militares distantes. Após a Segunda Guerra Mundial, as primeiras peças dessa máquina foram instaladas. Com a União Soviética se tornando uma superpotência, os líderes perceberam algo importante. Algo que definiria a geopolítica ao redor do mundo por gerações futuras. Combustível é poder. Veículos militares precisavam de combustível, veículos civis também, fábricas também, economias inteiras também. A União Soviética teve sorte de estar sobre algumas das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. Eles facilmente encontraram a energia que os tornaria ricos e poderosos, mas precisavam descobrir como explorá-la e transportá-la. Assim começou um dos maiores projetos de infraestrutura que o mundo já viu. Foram décadas, mas, peça por peça, os soviéticos realizaram sua visão. Construíram refinarias, estações de bombeamento, terminais de petróleo e centros de processamento. Novas instalações foram construídas por toda a extensão dos mais de 17 milhões de quilômetros quadrados da atual Federação Russa. Os soviéticos não queriam esse sistema só para fortalecer a economia em tempos de paz. Eles precisavam que ele fosse capaz de resistir a uma guerra também. Porque eles tinham visto o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Eles viram como as cadeias de suprimentos cederam e quebraram sob o peso da invasão. Eles perceberam a relação direta entre a resiliência industrial e a sobrevivência dos países em conflitos e crises. Para tornar o sistema mais resistente a uma guerra, eles criaram camadas interconectadas, com resiliência, redundância, backups e mecanismos de segurança. Os vários nós do sistema também foram conectados. Linhas ferroviárias conectavam-se aos depósitos, os depósitos aos oleodutos e os oleodutos às refinarias. E no auge da Guerra Fria, esse sistema estava rapidamente se tornando um dos maiores e melhores da Terra. E não era usado só em casas, empresas e indústrias soviéticas, mas também como vantagem econômica crescente. As exportações de petróleo cresciam anualmente, trazendo grandes quantias para Moscou. Então, a União Soviética colapsou. Mas isso na verdade não importou, pelo menos não para o setor de energia. Mesmo que tenha sido um período de enormes mudanças e agitação política para a Rússia como um todo e para as outras ex-nações soviéticas, toda a infraestrutura que havia sido construída até aquele ponto, assim como todo o potencial de poder e riqueza que ela representava, permaneceu. A Federação Russa herdou uma economia funcional, impulsionada por oleodutos, refinarias e outras instalações. Eles fizeram mudanças ao longo dos anos. Nomes e empresas responsáveis pelas instalações também mudaram. Muitas foram ampliadas e modernizadas ao longo do tempo, mas a estrutura original do sistema ainda existe e pode ser vista atualmente. Muitas das maiores refinarias do país estão de pé há décadas, como a refinaria de Omsk, por exemplo, que foi inaugurada lá em 1955. Tudo o que a Rússia precisava fazer era construir sobre essa base, melhorar a infraestrutura existente, torná-la mais eficiente, mais produtiva e mais alinhada com os padrões em constante mudança da era moderna. O responsável por essa tarefa gigantesca foi Vladimir Putin, que assumiu o poder na virada do milênio. Nessa época, surgiram rachaduras na infraestrutura soviética. Os oleodutos estavam ficando um pouco enferrujados e as refinarias já mostravam sinais de envelhecimento, produzindo principalmente óleo combustível pesado de baixa qualidade, em vez dos derivados de maior qualidade, como diesel e gasolina, para os quais o mundo estava fazendo a transição. Putin queria conter a decadência, e ao longo dos anos 2000 e já nos anos 2010, o Kremlin investiu dezenas de bilhões de dólares nas instalações do país. Gigantes do setor energético como a Gazprom e a Lukoil chegaram a trazer alguns dos melhores engenheiros do Ocidente para realizar uma ampla reforma na infraestrutura. Eles se esforçaram para integrar equipamentos avançados às estruturas antigas, revitalizando instalações que pareciam estar no fim da vida útil. Foi um projeto extremamente caro e demorado, mas funcionou. De repente, as refinarias russas passaram a produzir combustíveis de alta qualidade, deixando de exportar só matérias-primas. Passou a fornecer energia para grande parte da Europa, suprindo grande parte do diesel do continente e ainda sobrando para suas indústrias e máquinas militares. Esse verdadeiro milagre da engenharia moderna levou mais de 50 anos para ser realizado, mas finalmente estava completo e parecia destinado a ser o coração pulsante da economia e da expansão da Rússia por décadas, se não séculos daqui para frente. Mas havia uma falha oculta nessa máquina, que ninguém poderia prever, muito menos os soviéticos, incapazes de antecipar as tecnologias militares do século XXI. Eles criaram um sistema com poucas refinarias enormes,
cada uma respondendo por grande parte da produção nacional de combustível, em vez de muitas instalações menores. Isso faz diferença, porque se houvesse dezenas ou até centenas de refinarias menores espalhadas pelo mapa da Rússia, cada uma responsável por uma pequena porcentagem da produção total, não faria tanta diferença se algumas delas fossem danificadas ou destruídas durante uma guerra. Esses megacomplexos, por serem tão importantes e influentes, tornam-se grandes alvos para inimigos que queiram prejudicar a economia. Os soviéticos consideravam essas instalações seguras, pois muitas foram construídas no interior da Rússia, a dezenas ou até centenas de milhas das fronteiras internacionais. Na época, parecia absurdo pensar que qualquer oponente militar poderia atingir esses alvos, dado o poderio da Rússia. Mas então veio a Ucrânia. E então veio a era da guerra com drones, e tudo mudou. Isso não aconteceu imediatamente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, usou a força de sua poderosa indústria do petróleo, tanto nos primeiros combates quanto nos anos iniciais do conflito. O setor de energia do Kremlin foi sua maior vantagem por muito tempo. Além de um exército maior que o da Ucrânia, possuía vasta infraestrutura para sustentá-lo. Ela entrou na guerra com grandes reservas de combustível, refino de petróleo sem igual e uma indústria energética capaz de sustentar operações militares em larga escala por anos. A guerra moderna depende tanto de combustível que os conflitos gastam muita energia. Tanques, aeronaves, navios de guerra e blindados consomem muito combustível rapidamente. Comboios de suprimentos podem se estender por quilômetros e consumir muito diesel e gasolina ao transportar comida, munição e outros itens. Além disso, geradores, sistemas de comunicação, radares, defesas aéreas e estruturas de campo também precisam de derivados de petróleo para seguir operando. A maioria dos países ao redor do mundo não conseguiria produzir o suficiente para atender a níveis tão altos de demanda. A Rússia conseguia graças à infraestrutura que levou tanto tempo para construir. As nações ocidentais logo perceberam isso. Eles perceberam que a Rússia quase inevitavelmente conseguiria marchar rumo à vitória se continuasse exportando petróleo para todos os cantos, arrecadando bilhões de dólares em receita nesse processo. Então, eles fizeram o que puderam para sufocar esse fluxo. Impuseram sanções, congelaram ativos, reduziram sua dependência dos recursos russos. Eles acreditavam que isolar rapidamente a Rússia limitaria sua capacidade de sustentar a campanha de conquista. Eles não foram rápido ou longe o bastante. Eles fizeram o que puderam, mas a Rússia encontrou maneiras de se adaptar. Ela usou navios-tanque da Frota Fantasma para transportar combustível e evitar sanções, voltando-se ao leste e encontrando novos compradores e parceiros comerciais na Ásia para substituir os que perdeu na Europa. A receita caiu em algumas áreas, mas a infraestrutura seguiu operacional e o núcleo do sistema sobreviveu. Mesmo anos após o início da guerra, a máquina de guerra da Rússia continuava operando, enquanto tinha dificuldade para alcançar seus objetivos militares. O combustível seguia fluindo, fundos eram gerados, e parecia que o Kremlin poderia continuar indefinidamente. Para a Ucrânia, isso era assustador. Isso significava, na prática, que não importava o quanto as forças de defesa ucranianas se esforçassem, o quanto cavassem trincheiras e defendessem seu território, ou o quanto conseguissem retardar o avanço do inimigo, a guerra só terminaria de uma maneira, com uma vitória russa. Isso levaria tempo e custaria muito, mas com esse suprimento quase infinito de combustível, Putin conseguiria o que queria. As sanções ocidentais não impediram o inimigo. Coube à Ucrânia tomar a situação nas próprias mãos. Esse foi o momento da mudança estratégica mais importante das forças de Kiev na guerra. Até então, eles haviam travado a guerra seguindo as regras convencionais. Tinham se concentrado nas ameaças óbvias, bem à sua frente. Tanques, artilharia, veículos blindados de transporte de pessoal, depósitos de munição e linhas de suprimento. Agiram como qualquer exército diante de uma invasão em seu território. Eles defenderam seu território lutando diretamente, aproveitando a vantagem de lutar em seu próprio território e táticas para superar o inimigo e destruir recursos militares. Era uma abordagem lógica e havia valor nisso. Isso era importante quando as forças da Ucrânia destruíam tanques russos ou eliminavam esquadrões que tentavam capturar pontos-chave da linha de frente. Mas havia um grande problema com o plano. A Rússia tinha uma profundidade estratégica enorme. Ela recorria a estoques soviéticos de tanques quando seus modelos modernos eram danificados ou destruídos. Ela possuía dezenas de milhares de veículos blindados,
Ela tinha jatos, bombardeiros e sistemas de artilharia de sobra, e tinha pouca dificuldade em substituir tanto o equipamento quanto os soldados quase instantaneamente depois que eram abatidos. Como a mítica Hydra, a máquina de guerra do Kremlin era quase imortal. Sempre que a Ucrânia achava que tinha conquistado uma vitória, a Rússia retornava com mais blindados, munições e soldados. Por fim, os estrategistas militares da Ucrânia descobriram o segredo que mudou o rumo da guerra. Se você quer se livrar de uma erva daninha invasora, não basta cortar as folhas. Você vai direto à raiz, você elimina na fonte. A lógica valia também para o exército russo. Para vencer algo tão grande, a Ucrânia não podia só destruir tanques e soldados. Ela precisava atacar a fonte e destruir o sistema que permitia o exército funcionar. Esse sistema se resumia a uma coisa simples: combustível. O combustível é essencial em grandes operações militares modernas. Sem combustível, os exércitos não vão a lugar nenhum, jatos e bombardeiros ficam em solo, a artilharia para de disparar e os tanques deixam de ser máquinas destrutivas de caos e carnificina para se tornarem caixas de metal inúteis. E assim, a Ucrânia começou a olhar além das linhas de frente. Ela olhou além dos tanques, blindados e brigadas à sua frente. Ao fazer isso, passou a ver o verdadeiro coração da máquina militar inimiga: refinarias, oleodutos e a infraestrutura que mantinha tudo funcionando. Percebeu que destruir um tanque mal seria notado pelos radares do inimigo, mas eliminar um depósito inteiro e cortar o combustível de 100 tanques teria um impacto muito mais significativo. E tinha a ferramenta perfeita para o trabalho: drones. Baratos, fáceis de produzir em massa, percorrem longas distâncias, alcançam refinarias e instalações antes consideradas intocáveis pelos soviéticos e são difíceis de interceptar. Eram armas ideais para atingir o coração das forças armadas russas. E assim começou a próxima fase da guerra, a erradicação sistemática pela Ucrânia da infraestrutura mais importante da Rússia. Se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, então certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Os primeiros ataques da Ucrânia à infraestrutura petrolífera russa começaram no fim de 2023. Houve ataques esporádicos adicionais ao longo de 2024. Em 2025, a campanha se intensificou e os ataques ficaram mais frequentes e devastadores. Em 2026, a Ucrânia estava totalmente comprometida com a ideia de destruir o máximo possível do setor energético da Rússia. De fato, no final de maio de 2026, a Ucrânia já havia realizado mais de 150 desses ataques. Destes, 32 ocorreram só nos primeiros 5 meses do ano. Isso equivale quase ao total obtido pelo país em 2024, mostrando como os esforços de Kiev ficaram mais intensos e eficientes com o tempo. E os ataques não são apenas mais frequentes, mas também mais destrutivos. A Ucrânia hoje tem drones melhores e maiores do que nunca, capazes de ir mais longe e carregar cargas maiores do que seus predecessores. Cada impacto importa mais. Cada explosão é maior. Cada incêndio queima mais forte. E cada ataque deixa a Rússia com mais danos e contas mais caras para pagar. As forças de Kiev também têm eliminado sistematicamente o máximo possível de defesas aéreas russas que conseguem localizar e identificar, o que também ajuda a causa maior, pois abre brechas e caminhos para que os drones possam voar sem oposição. Isso permite que a Ucrânia ataque refinarias, oleodutos e depósitos de combustível mais distantes das linhas de frente, sem temer que seus drones sejam abatidos no caminho. Foi uma estratégia que exigiu tempo, esforço e paciência da Ucrânia para alcançar resultados. Mas agora, finalmente, esses frutos já são visíveis, já que a economia da Rússia, assim como sua capacidade de travar a guerra, está literalmente indo pelos ares em chamas, a uma velocidade muito maior do que o país pode suportar. A melhor prova disso também veio em maio de 2026, quando a Ucrânia realizou não 1, não 2, não 3, mas 7 ataques sucessivos, em alguns dos maiores e mais valiosos locais do setor de energia de toda a Rússia. O primeiro incidente foi em 5 de maio, quando drones ucranianos atacaram a refinaria de petróleo de Kurishi, na cidade de Kurishi, região de Leningrado, Rússia. Pertencente a Surgutneftegas, é a segunda maior refinaria de petróleo do país. Ela processou impressionantes 17,5 milhões de toneladas de petróleo bruto somente em 2024. Isso representa 6,6% de toda a capacidade de refino do país. A única refinaria foi responsável por produzir cerca de 2 milhões de toneladas de gasolina, mais de 7 milhões de toneladas de diesel, mais 6 milhões de toneladas de óleo combustível e cerca de 600 mil toneladas de betume.
No dia 5 de maio, toda a instalação fechou após drones da Ucrânia danificarem 3 das 4 unidades de destilação de petróleo bruto. Para entender sua importância, precisamos saber o que são as CDUs. O petróleo bruto extraído do solo tem pouca utilidade para a humanidade. É uma mistura espessa e pegajosa de hidrocarbonetos que precisa ser refinada para ser útil. O primeiro grande passo desse processo de refino é a destilação fracionada. O petróleo bruto é bombeado por grandes fornos e aquecido a altas temperaturas até virar em sua maioria vapor. Esse vapor flui para grandes torres de aço, chamadas CDUs, que contêm dezenas de conjuntos de bandejas especializadas. Ao subir, o vapor esfria e os vários hidrocarbonetos e outros componentes se condensam nas bandejas em diferentes alturas da torre. Essas substâncias podem ser usadas como combustível de aviação, diesel e gasolina. Sem as CDUs, as refinarias teriam apenas o petróleo bruto, sem conseguir separá-lo ou processá-lo. Isso as torna alvos ideais para a Ucrânia, pois ao parar as CDUs, a refinaria praticamente deixa de operar. Outros alvos podem parecer mais impactantes no momento, quando os drones da Ucrânia explodem tanques de armazenamento de combustível, por exemplo. Isso produz grandes bolas de fogo que parecem impressionantes nos vídeos virais que logo se espalham pelas redes sociais, mas na verdade não afetam tanto assim o fluxo de petróleo. No caso dos tanques, a Rússia frequentemente consegue substituí-los, às vezes em poucas horas. Com as unidades de destilação contínua, no entanto, até mesmo pequenas quantidades de dano têm efeitos enormes e abrangentes, porque impactam toda a instalação. Enquanto as refinarias operam, as unidades de destilação contínua ficam cheias de vapores altamente inflamáveis e voláteis. Pouco é necessário para inflamar esses vapores, gerando incêndios de alta pressão que deformam o aço e podem durar dias para serem extintos. As unidades de destilação contínua costumam ser grandes, podendo atingir 60 metros de altura. Isso as torna alvos maiores e mais fáceis para operadores de drones ucranianos, mesmo à noite ou com baixa visibilidade. Mas talvez a maior e melhor vantagem de todas seja esta: as CDUs são muito difíceis de substituir. Especialmente agora, e especialmente na Rússia. Não podem ser produzidas em massa em fábricas e, devido às sanções, não são facilmente importadas. Elas possuem componentes internos específicos, como válvulas de precisão e sensores especializados, alguns fabricados apenas por certas empresas, em locais específicos. Muitas empresas se recusam a negociar com a Rússia, obrigando engenheiros do Kremlin a improvisar com peças encontradas em outros lugares. Isso, por sua vez, pode fazer com que eles tenham que passar meses literalmente consertando as CDUs danificadas, e durante esse tempo, as instalações ou não conseguem operar ou são forçadas a funcionar com uma capacidade drasticamente reduzida. Foi exatamente isso que aconteceu em Kurishi, onde grandes incêndios começaram depois que um enxame de drones ucranianos atingiu a instalação. Imagens de satélite analisadas pela NASA Firms confirmaram isso. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, confirmou o ataque e informou que forças de sistemas não tripulados e operações especiais também atingiram um tanque em uma estação de bombeamento próxima, causando mais um grande incêndio para a Rússia. Enquanto lidavam com as consequências do ataque, os pilotos de drones da Ucrânia já se preparavam para o próximo. Em 7 de maio, atacaram de novo. Desta vez, o alvo deles foi a refinaria Perminos, situada na região de Perm, a cerca de 1.460 quilômetros, ou 908 milhas a leste de Moscou, e ainda mais distante das linhas de frente. Pertencente a Lukoil, uma das maiores empresas de energia da Rússia, esta é a 7ª maior refinaria do país, com capacidade anual superior a 12 milhões de toneladas. Isso equivale a cerca de 250 mil barris de petróleo por dia. Em 2024, produziu 2 milhões de toneladas de gasolina, mais de 5 milhões de toneladas de diesel e centenas de milhares de toneladas de coque e óleo combustível também. Mas não mais. Segundo a Reuters e outras agências, drones danificaram 3 principais unidades de destilação, forçando a parada delas e comprometendo metade da capacidade da refinaria. Outra unidade de destilação foi desativada em 30 de abril após ataque de drones. Assim, a refinaria operou com uma fração de sua capacidade normal. Uma semana depois, a Rússia cambaleava novamente. Mais uma de suas enormes refinarias foi incendiada na cidade de Ryazan, após outro ataque preciso de drone. Na madrugada de 15 de maio, moradores usaram redes sociais para relatar explosões e drones sobrevoando. Em poucas horas, vídeos e imagens inundaram a internet, mostrando chamas vorazes lambendo o céu noturno e vastas nuvens de fumaça preta subindo sobre a refinaria.
Em seguida, autoridades locais confirmaram danos em uma instalação industrial, identificada como a refinaria de petróleo de Ryazan. Da Rosneft é outra grande refinaria de petróleo com capacidade anual de cerca de 17 milhões de toneladas. O canal ucraniano Supernova Plus informou que unidades de destilação a vácuo estavam em chamas na instalação. E essa refinaria é conhecida por ter 4 principais unidades de destilação de cru, além de instalações adicionais para hidrotratamento de gasóleo de vácuo, reforma catalítica e outros processos importantes. Se qualquer um desses componentes for danificado, é muito provável que essa refinaria também opere muito abaixo de seus níveis máximos de produção no futuro próximo. Engenheiros mal começaram a avaliar os danos em Ryazan quando drones foram vistos nos céus de Moscou em 17 de maio, mirando novamente uma refinaria de petróleo. A refinaria da Gazprom Neft, subsidiária da Gazprom no sudeste de Moscou, teve operações suspensas após vantes colidirem com a instalação. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, confirmou o incidente e minimizou os danos. Porém, fontes anônimas disseram que a planta levaria pelo menos alguns dias para voltar a funcionar. E não é uma planta qualquer, mas uma das principais fontes de combustível da capital russa, impactando milhões de pessoas e milhares de empresas na cidade. Assim como outras, a refinaria de Moscou também exibe números impressionantes. Em 2024, ela processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, produzindo cerca de 3 milhões de toneladas de gasolina, 3 milhões de toneladas de diesel e 1,3 milhão de betume. A Ucrânia não parou por aí. No dia 20 de maio, mais drones atingiram outra refinaria da Lukoil na região de Nizhny Novgorod, uma das maiores cidades da Rússia. Localizada a cerca de 450 quilômetros ou 280 milhas a leste de Moscou, essa instalação processa cerca de 17 milhões de toneladas de petróleo por ano, tornando-se a 4ª maior refinaria de petróleo da Rússia. É o 2º maior produtor de gasolina, mas interrompeu operações após o ataque, pois a principal CDU foi danificada. Essa única CDU é responsável por cerca de metade da capacidade total da instalação, o que equivale a 190 mil barris por dia. Imagens e vídeos após o ataque mostraram grande incêndio e danos à CDU, aumentando a pressão sobre o setor de energia já fragilizado da Rússia. Se a Rússia pensou que teria um respiro, estava muito enganada. Apenas um dia após o ataque anterior, outro ocorreu em outra região. Em 21 de maio, drones atingiram a principal CDU da refinaria Syzran, da Rosneft, na região de Samara. Essa mesma CDU é responsável por 70% da capacidade da planta e precisou ser desligada após o ataque, com reparos estimados para durar pelo menos um mês. Essa refinaria processa cerca de 170 mil barris de petróleo por dia, produzindo 1,5 milhão de toneladas de diesel e grandes quantidades de gasolina e óleo combustível por ano. Por enquanto, ela não faz nada disso. E o caos de maio na Ucrânia ainda não acabou. Na noite de 25 de maio, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou seu 7º ataque bem-sucedido à infraestrutura petrolífera do mês. Desta vez, eles focaram em um depósito de petróleo, o depósito Belots, perto da cidade de Vunesha, na região de Briansk, para ser mais preciso, a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira ucraniana. Com capacidade para armazenar mais de 40 mil toneladas de derivados de petróleo, esse local é vital para os militares russos. É onde o Kremlin armazena muito combustível, que vai direto para os comboios de caminhões, que transportam suprimentos e munição para unidades na linha de frente, em Kursk e Belgorod. Moradores relataram explosões e fumaça no céu sobre o depósito, e estimativas indicam danos em ao menos 3 tanques e um oleoduto. As forças de defesa da Ucrânia também atingiam outros alvos, como um depósito de munição na Crimeia e outro de artilharia em Donetsk. Mas foi o depósito de Belsk que, sem dúvida, teve mais importância, porque isso significa que muito menos combustível conseguirá chegar às unidades russas, que passaram a depender desse local específico. Isso, por sua vez, prejudica a mobilidade geral do exército do Kremlin, já que eles terão que esperar e adiar seus próximos movimentos, enquanto suprimentos de emergência são buscados em outros lugares. Todos os dias, os russos também são impactados, já que várias fontes mostraram um aumento imediato nos preços dos combustíveis em todas as regiões de fronteira no dia seguinte ao ataque. Por si só, como incidentes isolados, ataques como esse não teriam necessariamente tanto impacto. A Rússia consegue lidar com o fechamento temporário de uma ou duas de suas grandes refinarias e enfrentar os desafios logísticos causados pelo incêndio ocasional de um depósito de combustível.
Cumulativamente, porém, ela não pode esperar conseguir lidar com os efeitos devastadores de todos esses ataques, especialmente quando eles acontecem tão próximos uns dos outros. A produção de petróleo do país está caindo para níveis perigosos e inéditos, afetando tudo quando se processa menos petróleo. Tanques e veículos não podem ser abastecidos nem usados na linha de frente. Comida e munição não chegam aos destinos necessários. O esforço de guerra desacelera e estagna, dando mais oportunidades para as forças ucranianas, que não enfrentam crise similar, atacarem pontos vulneráveis das linhas russas e forçarem o recuo do inimigo. Enquanto isso, a Rússia exporta menos petróleo. Isso significa menos receita entrando nos cofres do país, o que resulta em menos dinheiro para gastar em tudo o que é necessário para manter a guerra, como produção de drones e munições, aquisição, recrutamento, salários, etc. Com a economia mais fraca, tudo se degrada, da educação à saúde e mais. O país já está em situação perigosa, com os russos vendo a qualidade de vida cair devido à guerra, e isso deve piorar com os ataques contra a infraestrutura petrolífera. Não há saída, escapatória, solução rápida ou resposta para isso. A Ucrânia provou que pode atacar onde quiser, quando quiser, deixando um caos total por onde passa, e a Rússia demonstrou sua total incapacidade de se defender. A guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia não saiu exatamente como planejado em 2026. Depois de submeter as cidades ucranianas a uma campanha de bombardeios assassinos que causou grandes apagões de energia e água para milhões de moradores durante um inverno rigorosamente frio, ele estava ansioso para avançar com uma grande ofensiva na primavera. Mas essa ofensiva, para dizer o mínimo, estagnou. Nos últimos meses, a Ucrânia contra-atacou. Ela não apenas interrompeu a ofensiva russa em direções-chave, mas, de acordo com um número crescente de fontes, na verdade recuperou grandes extensões de território, após vitórias sem precedentes. Ao mesmo tempo, a campanha de sanções do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, incluindo ataques de drones e mísseis no interior da Rússia, se intensificou, assim como os danos causados. As coisas estão claramente esquentando nas linhas de frente e atrás delas, especialmente sob os russos. Veja os últimos acontecimentos e o que indicam sobre o rumo da guerra. No discurso noturno de sexta-feira, 22 de maio, Zelensky disse que as posições ucranianas na linha de frente se fortaleceram muito nos últimos meses. As posições ucranianas estão mais fortes agora que antes. Desde o início do ano, 590 quilômetros quadrados, cerca de 228 milhas quadradas do nosso território, foram libertados e voltaram ao nosso controle. A tendência certamente não favorece os ocupantes. Seguimos intensificando a destruição das forças russas. Isso, somado às sanções em todas as suas formas, está forçando a Rússia a optar pela diplomacia, ele disse. Na sexta-feira, a Bloomberg divulgou uma avaliação da inteligência de defesa dos Estados Unidos recém-desclassificada, que estimou em cerca de 400 quilômetros quadrados o território reconquistado desde fevereiro. Alguns dias antes, o Instituto para o Estudo da Guerra havia estimado a quantidade de território reconquistado em cerca de 116 quilômetros quadrados somente em abril. Considerando esses números juntos, eles sugerem que a taxa de reconquista está aumentando. O rastreador de guerra da revista The Economist confirmou avanços ucranianos, relatando pequenos, mas relevantes progressos ao longo de 2026 até agora, os maiores desde 2023. Isso é justo, considerando o esforço exigido para a Ucrânia recuperar todo o território ocupado pela Rússia. Não é possível precisar a quantidade desse território. Costuma-se considerar que seja cerca de 1/5 do território da Ucrânia, aproximadamente 45 mil milhas quadradas. Então, 154 milhas quadradas em 4 ou 5 meses é um bom início, mas ainda há muito a fazer. É difícil mapear áreas de controle porque as linhas de frente mudam todos os dias. Isso é inevitável, dado o tamanho das operações ao longo da linha de combate, de aproximadamente 680 milhas. Em 2025, o Ministério da Defesa da Ucrânia relatou que 61.605 combates foram registrados ao longo do ano, com uma média de aproximadamente 169 batalhas por dia. O dia mais intenso do ano foi 28 de novembro, quando foram registrados 311 combates com o inimigo. O uso massivo de drones transformou dezenas de quilômetros atrás das linhas de frente de ambos os lados em zonas mortais, onde qualquer movimento pode ser fatal. Assim, ambos os lados deixaram de usar ofensivas tradicionais com colunas blindadas. Ambos os lados atuam com pequenos grupos de infantaria insurgente, frequentemente penetrando vários quilômetros atrás das linhas inimigas.
Lá, eles podem se entrincheirar e defender essas posições atrás das linhas inimigas, recebendo suprimentos e munição por drones. Então, em muitas partes da linha de frente, embora um dos lados possa ter o controle principal, na realidade, a situação no terreno é muito mais nebulosa. Eles não chamam essas áreas de zonas cinzentas ou cobertas pela névoa da guerra à toa. Você provavelmente está ansioso para saber exatamente onde a Ucrânia avançou. O território recuperado pela Ucrânia nesses relatos não foi especificado com precisão. Em grande parte, dado o caráter de zona cinzenta em rápida mudança das linhas de frente atuais, identificar áreas precisas de controle por qualquer período significativo de tempo é uma tarefa inútil. Dito isso, a avaliação do ISW especificou várias áreas mais amplamente definidas, onde avanços foram feitos. Desde novembro de 2025, as forças de defesa da Ucrânia libertaram grande parte de Kupiansk, no Oblast de Kharkiv. Durante o inverno e a primavera de 2026, eles recuperaram mais de 154 milhas quadradas no sul da Ucrânia, e desde o final de abril de 2026, retomaram vários assentamentos no oeste do Oblast de Zaporizhia. Os russos, como era de se esperar, têm outra versão da história. Há um mês, em 21 de abril, o chefe do Estado-Maior-Geral russo, Valery Gerasimov, afirmou que as forças russas haviam tomado o controle de 80 assentamentos e mais de 1.000 milhas quadradas do território ucraniano em 2026. Somente em março e abril, ele disse que as forças russas capturaram 34 assentamentos e cerca de 270 milhas quadradas. Gerasimov afirmou que as áreas capturadas abrangem os últimos assentamentos no Oblast de Lugansk sob controle ucraniano, com imagens geolocalizadas aparentemente confirmando. Ele acrescentou que as tropas russas estão avançando em várias frentes, estabelecendo o que ele descreveu como uma zona de segurança nas regiões de Sumy e Kharkiv, na Ucrânia. Segundo ele, cerca de 15 assentamentos nessas regiões foram tomados em março, com Vovchansk, Kotori e Zibina, em Kharkiv, incluídas em abril. Ele também afirmou a captura de Kherson e Pavlivka, no Oblast de Donetsk, e Boikova, Luhivska e Veselyanka, no Oblast de Zaporizhia, entre outros avanços. O ISW contestou imediatamente essas afirmações, argumentando que não há evidências de fontes abertas ou de blogueiros militares pró-Rússia para sustentá-las. Mesmo as estimativas mais generosas de fontes russas, segundo eles, sugerem que as tropas russas podem ter avançado ou se infiltrado em não mais do que 276 milhas quadradas no território ucraniano. Desde o início do ano, pouco mais de 40% das afirmações de Gerasimov foram confirmadas, sendo algumas questionáveis. Pela própria contagem do ISW, baseada em dados de fontes abertas, as forças russas avançaram apenas 147 milhas quadradas e capturaram 13 assentamentos de janeiro até 21 de abril de 2026. Desde 1º de março, as tropas russas tomaram só 2 assentamentos e perderam 23 milhas quadradas na linha de frente, segundo eles. O ISW também disse que Gerasimov exagerou os ganhos russos em outros setores. Ele afirmou que as forças russas haviam se aproximado a 7 km de Kramatorsk e a 12 km de Sloviansk. Mesmo os relatos russos mais otimistas colocam as tropas a pelo menos 9 km de Kramatorsk e 14 km de Sloviansk. Mesmo assim, as duas cidades continuam ao alcance de ataques de drones, como parece ocorrer. Junto com a sitiada Konstantinivka, as duas cidades são os últimos eixos fortificados do Donbass, ainda totalmente sob controle ucraniano. Mesmo assim, o ISW afirma que as exagerações de Gerasimov buscam mascarar a decepcionante falta de progresso do exército russo na ofensiva de primavera-verão de 2026. Devido aos bem-sucedidos contra-ataques da Ucrânia, o ISW afirmou que as forças russas precisaram reduzir operações em vários setores por causa das pesadas perdas. Esses ataques e a defesa firme obrigaram as tropas russas a gastar mais recursos só para manter a aparência de avanços constantes na linha de frente. Eles avaliam que as perdas crescentes e o recrutamento lento ameaçam a tática da Rússia de enviar ondas de assaltos e grupos de infiltração com alta intensidade e custo. Mas isso foi há um mês, e como sabemos, muita coisa pode mudar nesse tempo na guerra da Ucrânia. Atualmente, há uma região em que blogueiros militares dos dois lados concordam que a Ucrânia está avançando significativamente. Oeste e sul de Zaporizhia, incluindo áreas ocupadas pelos russos ao sul. A ofensiva russa em Zaporizhia no último ano concentrou-se no leste, onde o Oblast faz fronteira com Dnipropetrovsk e Donetsk. Após expulsar os ucranianos de Guliupola, eles tentam avançar lentamente rumo à última grande cidade do sul do Oblast, sob controle ucraniano, Orikiv.
O Grande Prêmio do Oblast está no extremo oeste, Zaporizhia. Aqui, em uma campanha marcada por avanços e recuos e enormes perdas causadas por um massacre implacável provocado por drones ucranianos, eles conseguiram eventualmente avançar para o norte pela rodovia M18. Eles capturaram partes de Stepnohorsk e se aproximaram de Pavlivka. Controlar essa área servirá de base para atacar Primorska, Malakatenivka e Veselianka, últimas grandes localidades antes dos arredores da cidade. Primeiro, os ucranianos impediram a ofensiva e agora contra-atacam com força. Os ucranianos, segundo todos os relatos, retomaram completamente Stepnohorsk e estão ocupados eliminando os últimos focos de resistência em Pavlivka. O próximo alvo, ou melhor dizendo, descendo, já que eles estão indo para o sul, é Kamianska. Se os ucranianos tomarem Kamianska, a estrada para Vassilivka ficará aberta. Analistas russos estão apreensivos com essa possibilidade. Considerando outros eventos na região, temem que esse avanço ucraniano seja preparação para algo mais grave, a retomada de Enerhodar, onde está a usina nuclear de Zaporizhia. Essa usina nuclear é um dos locais mais disputados da Ucrânia e um grande obstáculo nas tentativas de negociar a paz para encerrar a guerra. Os russos a tomaram na invasão de 2022 e a conectaram à rede elétrica russa, tornando a principal fonte de energia dos territórios ocupados. A Ucrânia, obviamente, exige que ela seja devolvida. Os russos, obviamente, se recusam. Várias soluções de compromisso foram propostas. O mais promissor, caso a Ucrânia não expulse a Rússia das áreas ocupadas, é um acordo de compartilhamento de poder, possivelmente gerenciado por terceiros, como os Estados Unidos. Mas, assim como muitos dos outros pontos-chave de discordância entre os dois lados, nada foi concretizado até agora. Lembrete rápido: se ainda não fez, inscreva-se no canal. No programa militar, trazemos atualizações diárias dos principais acontecimentos militares globais e análises que explicam seu significado. Aperte o botão de inscrever-se para não perder nada. Analistas russos temem que o avanço ucraniano por Stepnohorsk rumo a Vassilivka seja preparação para atacar Enerhodar e retomar a usina nuclear pelo leste. Durante essa ofensiva, dizem que as forças ucranianas cruzariam o rio Dnipro ao norte, criando um ataque em duas frentes difícil de conter. Esse avanço ao leste da cidade não é o único indício de que algo grande pode estar sendo planejado na região. Analistas russos também apontam para as recentes ordens de evacuação obrigatória dadas pelas autoridades ucranianas em Nikopol e arredores. Situado naquela parte do Oblast de Dnipropetrovsk, a oeste de Zaporizhia, como a capital do Oblast é carinhosamente chamada pelos moradores, o distrito de Nikopol fica a apenas cerca de 6 km da usina nuclear, embora esteja do outro lado do rio Dnieper. Em 12 de maio, as 28 famílias com crianças em Novokievka e Linka, próximas a Maranets, Vichy Tarasivka, perto de Marivka, moradores de uma rua em Maranets e de 100 ruas em Nikopol, foram obrigados pela administração militar regional a evacuar em um mês. Isso visa proteger a população do aumento dos ataques e bombardeios russos. Extraoficialmente, a evacuação abriria uma rota direta para uma ofensiva em Enerhodar. Nas últimas semanas, as forças ucranianas tornaram a rodovia M14 ao sul de Enerhodar um inferno logístico para os russos. Essa não é uma rodovia comum. Chamada pelos russos de rodovia RR-218 Avtorodovskaya, estende-se de leste a oeste e liga a Rússia continental à Crimeia, as áreas ocupadas de Kherson e Mykolaiv a oeste e as linhas de frente a leste. Já foi considerada uma via essencial para civis e militares, fundamental para suprimentos, combustível e comando russos, mas isso não ocorre mais. A imprensa russa, em pânico, afirma que a Estrada da Vida virou Estrada da Morte, devido a ataques constantes de drones e mísseis ucranianos nas últimas semanas. Imagens de 21 de maio mostram um cemitério crescente de veículos destruídos na estrada. Imagens geolocalizadas publicadas no dia seguinte mostram as forças ucranianas atingindo caminhões russos na rodovia HH-20 Mariupol-Donetsk, que tem sido significativamente interditada por elas nas últimas semanas. A situação na M14 ficou tão perigosa que Vladimir Saldo, chefe da ocupação russa em Kherson, precisou decretar restrições ao tráfego de veículos de carga em parte da rodovia. Essa medida inédita, com exceções só para fins militares e bens essenciais, reconhece que a rodovia ficou perigosa demais para o transporte regular. Claro, esses ataques prejudicam a logística russa e dificultam o abastecimento nas linhas de frente e na Crimeia. A M14 é a principal via terrestre ligando a península aos territórios ocupados.
Mas se a Ucrânia está planejando um ataque surpresa para retomar Enerhodar, eles estão ocorrendo exatamente na área em que a Ucrânia gostaria de impedir as tentativas russas de trazer reforços. Devemos destacar que tudo isso, por enquanto, é só especulação. Há muito pouco do lado ucraniano que sugira que uma ofensiva contra Enerhodar esteja em andamento. Por outro lado, é exatamente isso que você esperaria de uma ofensiva surpresa que está por vir. A Ucrânia cometeu o erro de divulgar amplamente suas intenções de realizar uma grande contraofensiva em 2023, permitindo que os russos tivessem tempo para montar uma defesa bem-sucedida. No entanto, eles podem ter aprendido com esse erro. Um silêncio absoluto precedeu a próxima grande ofensiva da Ucrânia, a incursão em Kursk em 2024, que pegou os russos completamente de surpresa. Portanto, se houver uma ofensiva surpresa em Enerhodar, o último lugar de onde você provavelmente ouvirá sobre isso primeiro será de Zelensky, ou de seu comandante-em-chefe, Oleksandr Syrskyi. Também é possível que o avanço por Stepnohorsk, as ordens de evacuação em Nikopol e, especialmente, os ataques na M14 sejam simplesmente elementos das estratégias amplas e eficazes da Ucrânia para 2026, como destaca o ISW. Segundo o Instituto, as forças ucranianas aumentaram ataques de médio alcance e interdição aérea nos últimos meses, causando efeitos em cadeia e dificultando avanços russos. Esses ataques impulsionaram os avanços ucranianos em terra. Há outro fator fundamental para esses sucessos que também surpreendeu totalmente os russos, cortando o acesso deles ao Starlink. A avaliação de inteligência de defesa dos Estados Unidos, desclassificada, citada antes, considera essa medida essencial para o avanço da Ucrânia em 2026. O Starlink é fundamental nas operações ucranianas, tanto nas linhas de frente quanto orientando ataques de longo alcance, mas não acessível aos russos. Mesmo assim, os russos acumularam milhares de terminais Starlink ilegais, contrabandeados, e se tornaram mais dependentes deles. O sistema ajudou a resolver antigas deficiências de comunicação, permitindo a coordenação de movimentos de tropas, operações de drones e direcionamento de artilharia. Tudo isso terminou abruptamente em fevereiro. Junto com a SpaceX, empresa de Elon Musk que opera a rede, equipes ucranianas impuseram restrições geográficas e desativaram terminais não autorizados na zona de combate. Seguidores atentos dos relatos da linha de frente notaram rapidamente o impacto nas operações russas, agora confirmado pela inteligência dos Estados Unidos. O efeito foi agravado pelo fato de os russos darem um tiro no próprio pé ao restringirem o uso do aplicativo de mensagens Telegram. O aplicativo tem sido usado como substituto informal do Starlink em sistemas de comunicação precários. As restrições ao aplicativo são muito impopulares na Rússia e podem ter causado mais descontentamento com a guerra de Putin do que qualquer outro fator. E se o público em geral está insatisfeito, dá para imaginar o quanto as tropas russas na linha de frente, sob constante pressão dos drones ucranianos, estão satisfeitas com esse desdobramento. A perda da conectividade com o Starlink e do acesso às mensagens prejudicou a coordenação em terra, causando confusão entre unidades e interrupção das cadeias de comando. Por um tempo, redes sociais tiveram muitos soldados russos reclamando da perda de seus Starlinks. Um foi filmado chutando o receptor, outro usava o dele como mesa de jantar. Alguns pediram ajuda ao público, afirmando que em uma noite voltamos à Idade da Pedra. A Ucrânia aproveitou o momento para explorar esse caos e avançou. Autoridades ucranianas admitem a influência do desligamento do Starlink nos avanços de 2026, mas negam que seja o único fator para o sucesso. A operação no sul começou um mês antes da decisão sobre o Starlink, disse Zelensky, indicando que isso foi só parte de um contexto maior. O ex-ministro da Transformação Digital e atual ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, concordou, afirmando que as restrições aos terminais Starlink e o uso de drones de ataque de médio alcance ajudaram a mudar o ímpeto a favor da Ucrânia. Os russos demoraram meses para achar uma solução, mas já há indícios de que estão resolvendo essa vulnerabilidade. Para começar, eles improvisaram cadeias de modems LTE, pontes Wi-Fi, estações de retransmissão e redes mesh, que estão se tornando incômodo. Modems de redes mesh possibilitam que operadores controlem VANTs a distâncias muito maiores além do horizonte, criando cadeias aéreas de comunicação mais difíceis de interromper e capazes de redirecionar dados se drones forem perdidos. Para piorar a situação, a Rússia estabeleceu estações de retransmissão do outro lado da fronteira, na Bielorrússia, que permitem que os drones mantenham a conectividade enquanto sobrevoam o território ucraniano. Talvez ainda mais revelador, a longo prazo, a Rússia também lançou recentemente os primeiros satélites do que pretende ser, no final das contas, seu próprio análogo ao Starlink.
No dia 23 de março, a empresa russa Bureau 1440 colocou em órbita baixa os primeiros 16 satélites de internet banda larga da nova constelação Razvé. É o início da construção de uma infraestrutura que deve ter ao menos 300 satélites até 2030. Embora a Rússia apresente como tecnologia civil semelhante a Starlink, o sistema tem usos duplos evidentes. Diante dos problemas da Rússia depois de perder o acesso ao Starlink, o momento do lançamento indica que resolver isso é a prioridade. Há sinais de que isso já está começando a ter impacto. Transmissões de vídeo com qualidade de Starlink dos seus drones de longo alcance começaram a aparecer, uma grande melhoria em relação às imagens granuladas que esses drones normalmente produzem. O impacto dessas novas tecnologias ainda precisa ser avaliado. Talvez elas permitam à Rússia retomar a iniciativa ou a ofensiva ucraniana as torne irrelevantes. Nós, é claro, vamos continuar acompanhando de perto e mantendo você informado. Então, certifique-se de se inscrever no canal se ainda não fez isso. Veja este vídeo sobre como a Ucrânia está construindo um exército de robôs para ampliar ainda mais seus avanços. Obrigado por assistir.